Você vai assistir a mais um vídeo do Veritatis Splendor. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido para você muito especial. Clique no sininho, das notificações, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para que possamos ter uma qualificação melhor dentro do YouTube e possamos alcançar mais almas para Deus e para o redil da única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. No meu vídeo anterior, intitulado Deus proíbe a confecção de imagens, expliquei que Deus jamais proibiu a confecção de imagens, até as mandou fazer e as usou como sinal da sua graça. O que Deus proibiu foi a idolatria, isto é, a adoração aos falsos deuses, que eram representados por suas imagens. Mas será que as imagens dos santos católicos são ídolos? Pois vemos os católicos ajoelhando-se e rezando diante delas. Os protestantes sempre acusam os católicos de idólatras, pois acreditam que estes adoram as imagens dos santos. O princípio desta acusação está no desconhecimento da diferença entre dulia e latria. A palavra dulia vem do grego, que significa servidor. Dulia em português quer dizer reverência, veneração. Latria é adoração, vem do grego também, que significa serviço ou culto prestado a um soberano senhor. Em outras palavras, significa adoração. Amar, honrar, admirar, obedecer são ações da vontade que exigem graus diferentes conforme o seu objeto. O amor que devemos a Deus é diferente do amor que devemos ao próximo. Se esses dois amores tivessem o mesmo grau ou gradação, não necessitaria de nosso Senhor Jesus Cristo distingui-los quando nos ensinou. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. E eis o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior que estes não existe. Marcos 12, 29, 31. Agora tratando de latria. Latria é o culto que se presta a alguma divindade. E a marca característica da latria é o sacrifício oferecido à divindade, objeto do culto. O Antigo Testamento é repleto de exemplos onde os povos pagãos adoravam seus falsos deuses, obedecendo-lhes, oferecendo-lhes sacrifícios. Por exemplo, o Senhor disse: vou fazer uma aliança contigo. Diante de todo o teu povo farei prodígios como nunca se viu em nenhum outro país, em nenhuma outra nação, a fim de que todo o povo que te cerca veja quão terríveis são as obras do Senhor, que faço por meio de ti. Sê atento ao que te vou ordenar hoje. Vou expulsar diante de ti os amorreus, os cananeus, os iteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes da terra em que vais entrar, para que a sua presença no meio de vós não se torne um laço. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estelas e cortareis as suas aceras. Não adorarás nenhum outro Deus, porque o Senhor, que se chama zeloso, é um Deus zeloso. Guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes desse país, pois quando se prostituírem a seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, poderiam convidar-te e tu comerias de seus sacrifícios. Poderia acontecer também que tomaste entre as suas filhas esposas para os teus filhos, e essas mulheres
que se prostituem a seus deuses poderiam arrastar a isso também os teus filhos. Não farás deuses de metal fundido. Isso está lá em Êxodo 34, 10-7. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhes: Vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Arão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, teu Deus, que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, constituiu um altar diante dele e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. Êxodos 32, 1-6. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Essa será para eles uma lei perpétua, de geração em geração. Levíticos 17, 7. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti as nações cujos territórios invadirás para despojá-los, quando ocupares a sua terra, guardar-te de cair no laço, imitando-os, depois de sua destruição. Guarda-te de seguir os teus deuses, dizendo: Como adoravam essas nações os seus deuses, para que também eu faça o mesmo? Não farás assim com o Senhor teu Deus, porque tudo que o Senhor odeia, tudo que ele detesta, eles fizeram pelos seus deuses, chegando mesmo a queimar em sua honra os seus filhos e filhas. Deuteronômio 12, 29, 31. Vejam, a Escritura mostra que os pagãos adoravam seus falsos deuses, oferecendo-lhes um culto de sacrificial. E daí que vem a palavra idolatria. Ídolo, falso, Deus, né? E latria, adoração. Que significa adorar falsos deuses. Os pagãos realmente adoravam seus falsos deuses, pois lhes ofereciam sacrifício. Na Escritura há também exemplo de latria, isto é, adoração ao Deus verdadeiro. Por exemplo, tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás os teus holocaustos, os teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Êxodo 20, 24. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Êxodo 24, 5. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. Êxodos 32, 6. Mas irás ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher dentre todas as vossas tribos para estabelecer o seu nome, e unicamente ali irás procurá-lo. É neste lugar que apresentareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas primícias, os vossos votos, vossas ofertas espontâneas, os primogênitos dos vossos rebanhos, graúdo e miúdo. Deuteronômio 12, 5-6. Guarda-te de oferecer os teus holocaustos em qualquer lugar. Oferecerás unicamente no lugar que o Senhor escolher, em uma das suas tribos, e ali que oferecerás os teus holocaustos e farás tudo o que te ordeno. Deuteronômio 13, 14. Por isso os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote, diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e as oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor,
à entrada da tenda da reunião e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Levítico 17, 5 a 6. Pelos exemplos já mencionados, não existe adoração, latria, sem oferecimento de sacrifício. Os egípcios, os maias, os astecas, os gregos, os romanos, os vikings, todos esses povos adoravam os seus falsos deuses através de ritos sacrificiais que muitas vezes envolviam até mesmo sacrifícios humanos. Bem, agora vamos tratar da dulia. Certo? Dulia significa venerar. Na cidade, veneramos os símbolos nacionais, os heróis, as instituições, os representantes públicos que prestaram serviços significativos para a sociedade. Veneramos ainda os mestres, os professores, os nossos pais, avós, tios e tias. Fazemos tudo isso instituindo datas e festas comemorativas e lhes construímos imagens para lhe perpetuar a memória. Se podemos venerar os símbolos das coisas que passam, por que não podemos venerar os símbolos das coisas eternas? A Sagrada Escritura é repleta do culto de idolia. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Neste mandamento de Deus devemos honrar os nossos pais, isto é, prestar-lhe culto. Porém, este nada tem a ver com o culto de adoração que só devemos a Deus. Só Deus pode ser e deve ser adorado. O anjo Gabriel presta culto à Virgem Maria quando lhe anuncia a encarnação do Verbo Divino em seu ventre. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. Cheia de graça significa que a graça original concedida por Deus a Adão e Eva em Maria se encontra restabelecida. Porém, pelos méritos de Cristo, pois ela foi predestinada a ser a nova arca da aliança, isto é, carregar dentro de si o Verbo de Deus, conforme Lucas 1, 30, 31. Não é sem razão que as iconografias e pinturas que retratam a anunciação da encarnação do Verbo Divino a Maria representam o anjo Gabriel de joelhos perante a mãe de nosso Salvador, prestando-lhe o culto que lhe é devido, pois a mãe do rei é rainha-mãe. O próprio rei Salomão reverenciou a sua mãe. Betsabeia foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. 1 Reis 2,19. Salomão, segundo o mandamento de Êxodo 20, 12, honrou a sua mãe reconhecendo-lhe a sua realeza, colocando um trono para ela à sua direita. O profeta Natã, quando foi ter com o rei Davi, este já em seu leito de morte, prestou-lhe culto. Falava ela, Betsabeia, ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natã. Disseram ao rei: Está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei. 1 Reis 1, 22 a 23. O mesmo culto de idolia é prestado por Betsabeia. Betsabeia inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra, e diante dele disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. 1 Reis 1, 31. Adonias, irmão de Salomão, também prostrou-se diante deste. 1 Reis 1, 53. Moisés também cultuou seu sogro. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Êxodos 18, 7. A Sagrada Escritura dá testemunho, vários exemplos do culto de idolia, prestado aos anjos. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada da sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Gênesis 18, 2.
Também Josué prostrou-se diante do arcanjo Miguel, chefe do exército de Deus. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó, levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, não, eu venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe, que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu, tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Josué 5, 13 e 16. Alguém poderia objetar, os exemplos aqui são de vivos cultuando vivos e não de vivos cultuando mortos. Primeiro, os justos que morreram na amizade de Deus estão vivos e não mortos. É o próprio Cristo que o afirma. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Lucas 20, 38. No entanto, o rei Saul cultua o profeta Samuel quando este já estava morto. Quando vai visitar a necromante de Endor, pede que invoque Samuel. Quando ela diz que está vendo algo, Saul lhe diz, qual é o seu aspecto? Lhe responde a mulher, é um ancião envolto no manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto por terra. 1 Samuel 28:14. Por fim, os católicos dos primeiros séculos também se depararam com esta incompreensão sobre o culto de latria e idolia, desta vez da parte dos judeus. Talvez o primeiro texto que dê testemunho da veneração dos santos, como ainda nós católicos praticamos hoje, com honra, homenagem e celebração dos heróis e modelos da fé, seja a carta da igreja de Esmirna, enviada à igreja de Filomélio, narrando o martírio de São Policarpo, que foi bispo de Esmirna e discípulo de São João. Este documento, de meados do segundo século, é o texto hagiográfico mais antigo que se tem notícia. A carta nos dá testemunho que, após o martírio de São Policarpo, os cristãos de Esmirna tentaram conseguir a posse do seu corpo para dar ao mártir um sepultamento adequado, mas foram impedidos pelas autoridades públicas que eram influenciadas pelos judeus rabínicos, os quais diziam que os cristãos queriam o corpo de São Policarpo para adorá-lo, como faziam com Cristo. Na carta é interessante o comentário que os cristãos de Esmirna fazem por causa da ignorância que os judeus tinham sobre a diferença da adoração que os cristãos prestavam somente a nosso Senhor Jesus Cristo e a veneração prestada aos santos. Semelhantes a nós católicos dos últimos séculos, os católicos do passado escreveram o seguinte: ignoram eles que não poderiam jamais abandonar Cristo, que sofreu pela salvação de todos aqueles que são salvos no mundo, como inocente em favor dos pecadores, nem prestamos culto a outro. Nós o adoramos porque é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos justamente como discípulos imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham com o seu rei e mestre. Pudéssemos nós também ser companheiros e condiscípulos. Martírio de Policarpo, 17:2, mais ou menos anos 160 da nossa era. E mais adiante, esta importantíssima prova de fé primitiva dá testemunho do costume que a igreja tinha em guardar uma data para celebrar a memória dos santos, como ela faz até hoje. Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo no meio e o fez queimar, como era de costume. Deste modo, podemos mais tarde recolher os seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro,
para colocá-lo em lugar conveniente. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos na alegria e contentamento para celebrar o aniversário de seu martírio em memória daqueles que combateram antes de nós e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. Martírio de Policarpo, 18. Ora, se é lícito cultuar devocionalmente um rei, um mestre, um pai e até mesmo um anjo, logo podemos também ter apreço por seus retratos ou imagens que os representam. O culto católico aos santos possui amplo fundamento na Sagrada Escritura e é um costume muito antigo, já presente na Igreja nascente.